Olá, eu sou o professor Valmir Soares Júnior e seja muito bem-vindo ao meu canal. E aí pessoal, então sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas do curso de Orçamento Público. Lembrando, aliás, informando que agora nós vamos começar a aula número 4, a aula que trata de receitas públicas. E essa aula vai ser dividida no total de 3 partes, tá bom? Essa primeira parte a gente vai introduzir alguns conceitos importantes sobre receitas públicas e depois vamos avançar nos demais pontos relevantes do conteúdo, tá? Então, vamos começar. Então, cheguei aqui junto com vocês. Lembrando, a aula é sobre noções de receitas públicas e vamos começar então. Receitas públicas, vamos usar os primeiros conceitos. Receita pública corresponde a obter recursos. Então, até aí, tudo tranquilo, tudo bem. Receita pública é o dinheiro que entra para a administração pública. Então, conseguir receitas públicas está ligado a obter recursos. Então, tranquilo. Os recursos públicos são obtidos através da execução, arrecadação das receitas, que são os ingressos financeiros nos cofres públicos. Até aí também, sem o menor problema. Então, essa aula não faz sentido, vamos falar... Isso eu já sei que o ingresso é receita pública, mas infelizmente você pode dizer, não, receita pública são ingressos de recursos nos cofres da União, do Estado, dos municípios ou do Distrito Federal. Mas nem todo ingresso de recursos é receita, tá? Então olha só, toda receita é um ingresso de recursos, mas nem todo ingresso de recursos é uma receita pública, porque existe o sentido de receita pública amplo, é o mais abrangente, que é aquele que diz que todo dinheiro que entra é receita pública. Mas o que se aplica na verdade é o conceito de um conceito mais restrito, que todos os ingressos, desde que obedeçam um determinado critério, eles vão ser receitas públicas. Então existem ingressos de recursos nos cofres públicos que não são receita pública, tá bem? Mas falaremos mais sobre isso daqui a pouquinho. Seguindo então, nós temos que, segundo o CFC, o Conselho Federal de Contabilidade, são os aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil sob forma de entrada de recurso ou aumento de ativos ou diminuição de passivos que resultem em aumento do patrimônio líquido e que não sejam provenientes de aporte dos proprietários da entidade. Então, esse é um conceito de receita ligado à contabilidade no âmbito geral, à contabilidade no âmbito do setor privado. E, olha só, não nos interessa aqui, porque a receita sob o enfoque das normas aplicadas ao setor público não é essa. Esse enfoque está ligado à contabilidade aplicada no setor privado, a contabilidade geral, tá bem? Então, por mais que esse conceito seja rico, seja relevante, seja interessante, ele não cabe a nós aqui no estudo da receita pública, tá bem? Então, quando você se deparar com esse conceito, é de receita, mas é receita sobre o enfoque da contabilidade do setor privado, não da contabilidade pública. Vamos seguindo. Olha só, o que é importante lembrar? Receitas são ingressos financeiros no patrimônio público, mas nem todos os ingressos nos cofres públicos são receita pública orçamentária. Era aquilo que eu falei há 2 slides atrás. Alguns recursos são meras entradas sujeitas a posterior devolução, a posterior compensação, a posterior retorno a quem o pagou ou quem o entregou ao setor privado. Aí eu vou precisar dar 2 exemplos. Um exemplo mais ilustrativo e outro que tem mais a ver já com o setor público. Então, primeiramente a gente tem que, no setor privado, nas redes hospitalares, é comum que haja a figura da caução. Você vai fazer uma cirurgia, um procedimento médico, e o hospital exige que você pague um valor chamado de caução. Se você nunca fez cirurgia, nunca se envolveu em procedimento cirúrgico, pode perguntar a qualquer pessoa que tenha esse conhecimento que ele vai lhe explicar o que é a caução. Mas
vale dar exemplo, quem vai explicar agora sou eu. A caução, vamos fazer um procedimento cirúrgico. Quanto é o procedimento cirúrgico? A cirurgia de risco custa 10 mil reais. Beleza, pagou lá a cirurgia, aí o pessoal do hospital fala, mas tem um problema. Nesse tipo de cirurgia, é possível que haja alguma complicação e que seja preciso fazer mais esse procedimento junto. E se precisar, nós vamos estar ali na mesa de cirurgia. Não dá tempo de ligar para você e perguntar se pode fazer para você trazer o dinheiro. Então você faz o seguinte, você já vai pagar por esse procedimento, que se precisar fazer, já está pago e vai ser feito. Se não precisar fazer, o seu dinheiro é devolvido. Nesse caso, o hospital ele considera, se o hospital fosse uma entidade pública, para o nosso exemplo, para o hospital só é receita pública os 10 mil da cirurgia. O valor a mais que você pagou a título de caução, que pode ser utilizado ou não, não é receita pública. Não é receita no enfoque da contabilidade pública, porque esse dinheiro entrou e ele pode ser devolvido no final, caso não tenha que ser feito o procedimento. Na contabilidade pública, um exemplo muito comum disso é o pagamento das garantias dos contratos administrativos. A administração pública faz processo licitatório para contratar. Até aproveito para convidar você que está estudando esse tema também. Aqui no canal você encontra vídeos relacionados à administração pública e eu estou nessa semana, inclusive, postando vídeos ligados às licitações públicas, noções gerais de licitações públicas. Mas imagina que o ente público ele vai precisar assinar um contrato de uma obra no valor de 100 milhões de reais. E há uma grande possibilidade de que a empresa ela acabe falhando em algum ponto do contrato. E essa falha é punida com a aplicação de multas. Mas para que a administração pública não tenha que sair tentando cobrar essa multa, é obrigatório ao contratado que ele pague um valor correspondente à garantia. Essa garantia vai ser paga para que, se ocorrer alguma irregularidade e se for aplicada alguma penalidade, a administração pública vai lá e vai descontar da garantia. Se não houver nenhum problema na execução da obra, a garantia ao final é devolvida ao licitante contratado. Veja a semelhança. Para a administração pública, o que é que valores ela realmente contabilizou? Na contabilidade, ela contabilizou como receita. Da garantia ela não pode contabilizar nada. A garantia que é paga à administração pública, que é depositada em favor da administração pública, para que, caso haja alguma penalidade a ser aplicada, venha a se descontar a garantia, esse é um recurso que ele entra para os cofres públicos, mas ele pode sair também. É uma entrada passiva de devolução futura. Então esse tipo de ingresso não é receita pública efetiva. Não é uma receita pública com a qual o Estado possa contar para custear a sua manutenção, os seus serviços, nada. É um recurso que entra e que pode ser devolvido. Então imagina, a administração pública ela vai fazer uma compra de um serviço, não, a gente está falando de receita, perdão. A administração pública assina um contrato com um fornecedor, esse fornecedor cumpre com a sua parte e a administração pública tem que devolver a garantia. Esse recurso da garantia que entrou nunca foi receita pública. Ele só passaria a ser receita pública se houvesse aplicação de uma penalidade. Aí esse recurso entraria em definitivo para o custeio das despesas da administração. Então, para tentar deixar claro por último, todo recurso que entra em definitivo é receita pública efetiva, é receita pública que realmente cumpre os critérios de receita no enfoque da contabilidade e do orçamento público. Já as entradas que podem ser sujeitas à devolução futura, a exemplo da garantia, ela não é uma receita pública no sentido estrito da coisa. Ela é um ingresso de recursos, mas não é receita pública, tá bem? Então, só para diferenciar o que é uma receita do que é meramente um ingresso de recursos. Mas vamos seguindo. Olha, aqui é o conceito que nos interessa.
Segundo o glossário do Senado Federal, receita é toda arrecadação de renda autorizada pela Constituição Federal, leis e títulos creditórios à Fazenda Pública. Então a receita é toda arrecadação, mas autorizada pela Constituição, pelas leis, pelos títulos, tá vendo? Existe um porém aí. É toda receita que cumprir esses critérios. É todo o ingresso que cumprir esses critérios. Não é se for meramente compensatório, não é receita pública. E temos ainda no conceito do Manual de Procedimentos da Receita Pública do Tesouro Nacional, nós temos que receitas públicas são todos os ingressos de caráter não devolutivo auferidos pelo poder público em qualquer esfera governamental para alocação e cobertura das despesas públicas. Então, uma receita pública para a Secretaria do Tesouro Nacional é um ingresso não devolutivo e que vai ser utilizado para custeamento das despesas públicas. Então, uma entrada que possa ser devolvida ao final não é receita pública no âmbito da Secretaria do Tesouro Nacional, tá bem? Mas, avançando, e aqui mais um destaque, é importante lembrar, receita pública, estrito sensu, ou seja, num sentido mais restrito, são apenas as receitas orçamentárias, que são as receitas de caráter não devolutivo, que estão disponíveis para custear as despesas públicas. Ah, mas receita orçamentária exatamente é o quê? Vamos falar sobre isso já nas próximas aulas, nas próximas partes dessa aula. Vamos falar direitinho do que é receita orçamentária, extra-orçamentária, efetiva, não efetiva, tá? A gente fala já sobre isso. Mas, ainda para terminar essa primeira aula, eu trouxe alguns tópicos especiais ligados à receita pública, conceitos que eu acho relevante que a gente traga nesse momento já inicial. O primeiro é o da antecipação da receita. Antecipação da receita, olha só, são os valores recebidos em virtude de um fato que caracterizam a antecipação de receita prevista. Por exemplo, adiantamentos de fornecimentos. Se forem obtidas junto a instituições financeiras, corresponde às operações de crédito por antecipação de receita, as chamadas ARO, e são classificados como ingressos extra-orçamentários. Então, existe a possibilidade sim do poder público pedir adiantamento, pedir antecipação, tanto pelo fornecimento de alguma mercadoria, de algum produto aos seus fornecedores, e vão ser lançados aí como antecipação de receitas, como a própria operação de crédito que permite ao chefe do Poder Executivo solicitar a entidades financeiras a antecipação de recursos orçamentários já previstos na lei orçamentária. Então, mas aí é uma operação de crédito, que é permitido fazer mediante algumas obrigatoriedades da legislação. Tem que estar com as contas em dia, não pode estar no último ano do mandato. Existem alguns critérios que aí diz muito mais a respeito de direito administrativo e de um estudo mais aprofundado sobre legislação ligada ao orçamento e à contabilidade pública, que convido você a colocar a todo momento a Lei 4.320, a Lei a nossa Constituição e a Lei ALRF, que traz algumas informações muito relevantes sobre esses temas. Então, leitura aí de um final de semana, você consegue ler praticamente tudo que é preciso. Você lê a Lei 4.320 num balanço de uma rede, tranquilamente. Você lê o capítulo dos orçamentos da Constituição enquanto toma um café, porque são pouquíssimos artigos. E você também lê a LRF numa tarde bem agradável, porque é uma lei de fácil leitura e também não é uma lei tão extensa assim, tá? Convido você a ler, já convidei várias vezes, então faça essa leitura que vai ser enriquecedor para esse estudo e para outros estudos ligados à administração pública e orçamento público e contabilidade pública. Mas vamos seguindo, e ainda um segundo tópico, que é o da renúncia de receita. Esse eu achei interessante trazer porque é muito comum algumas categorias se beneficiarem com renúncia de receita, e para não parecer que ela pode ser feita de qualquer jeito. Um exemplo de renúncia de receita foi a isenção do IPI que o governo federal deu há alguns anos para automóveis e linha branca, fogão, geladeira, máquina de lavar, esses itens, visando estimular a economia, a compra e a venda de mercadorias. E outro tipo de renúncia de receita muito comum também é a isenção dada ao IPTU
pelo programa Minha Casa Minha Vida. Se você adquiriu um imóvel pelo programa Minha Casa Minha Vida, você possivelmente foi beneficiado por alguma isenção de IPTU por alguns anos, por assim dizer. E isso é uma renúncia de receita, porque o IPTU é um imposto regulamentado que deve ser pago, mas no momento que a administração diz que você está isento, isso é renúncia de receita. A administração dizendo, eu tenho o direito de receber, mas eu não quero receber essa receita por enquanto. Mas, olha só, é a não arrecadação de receita em função de uma concessão de isenção, anistia ou subsídios. Deve-se atentar na renúncia de receita ao disposto na Lei número 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 14, que determina os critérios a serem observados quanto a esse fato. Renúncia de receita é um tema muito interessante, porque pode parecer que a renúncia da receita ela ocorre por uma questão eleitoreira. Não, vou fazer a renúncia de receita para conseguir mais votos, mas não é tão simples assim fazer renúncia de receita. Lembra que o orçamento público ele é equilibrado. Então, no momento que o poder público abre mão de uma receita e diminui a quantidade de receita a ser arrecadada, ele tem também que diminuir alguma despesa para que o orçamento volte a equilibrar. Então, quando o ente público renuncia a uma receita, ele automaticamente tem que renunciar a uma despesa. E isso é fundamental e está fundado em lei, na Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 14, que eu convido você a ler assim que acabar essa aula. Tá? Então, belezinha? Olha só, chegamos ao momento de fazer algumas questões de concursos públicos e vamos resolver junto. Cheguei aqui. Por sua especificidade, a Receita possui interpretações distintas no âmbito da contabilidade aplicada ao setor público e a contabilidade praticada no setor privado. Certo ou errado essa? Certíssimo. Questão facílima. Foi o primeiro comentário que eu fiz, eu acho. Vamos seguir. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, do qual decorre renúncia de receita, independe da estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício e de atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Foi o que eu falei. Se renunciar a uma receita, tem que... Eita! Se renunciar a uma receita, vai ter que renunciar a uma despesa. E é claro que isso gera um impacto. Não é feito independentemente da estimativa do impacto. Não. Tem que se fazer a estimativa do impacto. Renunciei receita, tenho que renunciar também despesa e tenho também que seguir a LDO e ainda poderia vir aí sobre Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá bem? Então, renunciar à receita é óbvio que impacta na reestimativa do orçamento, do orçamentário financeiro e o impacto orçamentário financeiro. E só essas duas? Que beleza! Que aula mais curtinha, vejo você no próximo encontro, onde a gente vai continuar falando sobre receita pública, tá? Forte abraço e bons estudos!